Olá, meus amores, como vocês estão? Aqui é a Procássia, a Pro de Geografia de vocês. Vamos lá, vocês sabem que essa semana vai ser a semana de revisão para a prova. Nós sabemos que tá difícil para todo mundo essa situação, estamos um pouco distante, né? Mas daqui a pouco a gente se encontra novamente na escola. Então, nós tivemos nessa primeira unidade 4 capítulos. O primeiro e o segundo foram os capítulos do teste, terceiro e quarto capítulo da prova, certo? Vamos iniciar o quarto capítulo com industrialização e urbanização. Por quê? Porque o terceiro capítulo eu já trabalhei com vocês também, já enviei slide, atividades, né, pesquisa. Então, vamos para o quarto capítulo, onde a gente vai trabalhar o processo do terceiro setor de economia, industrialização. Industrialização. Então, a industrialização no Brasil iniciou no século XX. Nossa elite era agropecuarista, o Brasil era colônia de Portugal. Com a independência do Brasil e a libertação dos escravos, modestas indústrias chegaram para o Brasil. A mão de obra escrava tornou-se assalariada. Também destacamos a crise que aconteceu em 1929, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Tudo isso aconteceu, né, aqui nesse período que teve início no século XX. Então, mas o setor industrial brasileiro recebeu um grande impulso a partir dos anos de 1930, através do governo nós tivemos aqui dois importantes presidentes, Getúlio Vargas, que o mandato dele foi de 1930 a 1948, depois teve um segundo mandato, que foi 1951 a 1954. E tivemos também Juscelino Kubitschek, que que ele comandou, né? Ele foi o presidente do nosso Brasil no ano de 1956 a 1961. Então, o que foi que houve no governo de Getúlio Vargas? Houve as indústrias petroquímicas. Ele criou a infraestrutura necessária para o Brasil se industrializar. Além disso, fez nascer uma indústria que vocês conhecem como a Petrobras. Já no governo de Juscelino Kubitschek, o que foi que aconteceu? Ele abriu a economia no Brasil para o mercado internacional. Assim, no governo dele, vieram para o Brasil muitas multinacionais. Vieram indústrias siderúrgicas, indústrias metalúrgicas e indústrias mineradoras. Primeiro grande impulso à indústria brasileira. Então, antes de 1930, eram fabricados utensílios domésticos, utensílios de tecidos e alimentos. A indústria de base surgiu após 1930. Então, antes só tinha produtos domésticos, de tecidos e de alimentos. Depois de 1930, surgiu as indústrias de base. Indústrias de base ou indústrias de bens de produção são as indústrias que transformam matérias-primas em bens que serão utilizados em outros produtos, ou seja, para outras indústrias. Com a crise de 1929, a elite agropecuária faliu. Getúlio Vargas, 1930 a 1945 e 1951 a 1954, promoveu aqui no Brasil a indústria nacional com as indústrias de base. Foi nessa época aqui, na época do governo dele. Com a Segunda Guerra Mundial, o Brasil deixa de importar produtos. Substituição de produtos importados. Promoção de infraestrutura e leis trabalhistas. Construção da CSN, que é o quê? Companhia Siderúrgica Nacional. Alguns cafeicultores investiram na indústria. Aí começou o quê? A industrialização concentrada
em São Paulo e no Rio de Janeiro, mais em São Paulo, mas Rio de Janeiro também começou o processo de industrialização. Segundo grande impulso às indústrias brasileiras. Então, Juscelino Kubitschek, que o governo dele foi em 1956 a 1961, ele instalou multinacionais aqui no Brasil, diminuiu ou teve a isenção de impostos, doou terrenos para as multinacionais e gerou energia e matérias-primas como aço aqui no Brasil. Tudo isso aconteceu no governo de Juscelino. Teve também destaque para as indústrias automobilísticas, indústrias de máquinas, construção naval, ferramentas siderúrgicas e metalúrgicas. E houve o processo de mecanização do campo. Mesmo com JK, como ele era chamado, a concentração da indústria em São Paulo e Rio de Janeiro permaneceu. Aí também aconteceu o quê? Desigualdade entre os estados brasileiros. Esse processo de industrialização e desenvolvimento de infraestrutura gerou um endividamento entre 1967 e 1987. A dívida externa brasileira passou de 2 bilhões para 115 bilhões de dólares. A indústria brasileira hoje. Então, a indústria ocupa 13% da população economicamente ativa, como é chamado PEA, que corresponde a 22% do PIB, que é Produto Interno Bruto. Destaque industrial em São Paulo, com o ABCD paulista, né, que são os lugares onde em São Paulo tem destaque industrial. A industrialização brasileira passa pelo processo de descentralização devido ao incentivo fiscal de outras regiões. Modestamente, o Brasil participa da terceira revolução industrial. Urbanização. A industrialização favoreceu a urbanização. A indústria atraiu imigrantes do campo. A industrialização promovia um novo estilo de vida com o consumo de diversos produtos. Deixamos de ser um país agroexportador, nos tornamos uma nação urbana e industrial. Houve a mecanização do campo, que também provocou o êxodo rural, ou seja, muitas pessoas que trabalhavam no campo, quando aconteceu a mecanização no campo, onde a máquina, começou a fazer o trabalho de várias pessoas lá no campo, muitas pessoas tiveram que sair do campo para ir para os grandes centros para trabalhar nas indústrias. Então, esse processo onde as pessoas saíram do campo e foram para a cidade, nós chamamos de êxodo rural. A cidade urbanizada oferecia serviço como saúde, educação e lazer. Destaque para os nordestinos, migrando para o Sudeste, principalmente São Paulo e para o Rio de Janeiro. As cidades não foram planejadas e não possuíam infraestrutura suficiente. Então, tivemos desemprego, formação de favelas, precariedade na saúde, na educação, entre outros. Hierarquia e funções dos centros urbanos. Então, as cidades são diferentes em serviços, tamanho territorial, número de habitantes, comércio, entre outros. Dependendo do seu potencial, cada cidade possui um nível de influência. De acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as cidades são classificadas na hierarquia urbana, onde nós temos metrópoles, capitais regionais, centros subrregionais, centros de zona, que são as cidades de pequeno porte com atividades elementares. Cidades e suas funções. Nós temos nas cidades algumas funções, como centro político administrativo, centros industriais, centros comerciais, centros turísticos,
centros portuários, centros históricos, centros religiosos, importância militar, centros universitários. Regiões metropolitanas e conurbação. Região metropolitana é quando uma metrópole se integra socialmente e economicamente a outras cidades menores, exercendo influência sobre as mesmas. Conurbação é quando a área urbana de uma cidade se junta com a área urbana de outra cidade. Megalópole é quando ocorre a junção de metrópoles formando uma extensa área urbanizada. Então, aqui está a conurbação. Aqui é o estado de Minas, aqui é um município, Betim, aqui é outro município, Contagem, só que tanto Betim como Contagem, eles cresceram e aí emendaram uma na outra, né? E aí, quando emenda 2 lugares ou mais, esse processo é chamado de conurbação. Aqui estão, né, as regiões metropolitanas. Aqui é uma do que existe no Brasil, a região metropolitana de Salvador, onde aqui no número 1, Salvador, número 2, Camaçari, 3, Candeias, 4, nós temos aqui o 4 Dias d'Ávila e assim por diante. Então, todos esses municípios aqui formam a região metropolitana de Salvador. Aqui são as megalópolis mundiais, onde esses lugares aqui, ó, estão em destaque. O 1, o 2 e o 3. São consideradas megalópolis mundiais. Onde tem esses pontinhos aqui pretos, que estão aqui em destaque no mapa, eles são as grandes cidades do mundo, como São Paulo, aqui no Brasil, ela é considerada uma das cidades maiores do mundo, certo? Por hoje é só. Qualquer dúvida, me procurem.